Sexta questão. As duas reportagens a seguir tratam da recuperação de peças do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Fóssil de Luzia pode ter sido encontrado. Estamos no momento do escoramento e já podemos recuperar algumas partes do acervo. Hoje é um dia feliz. Conseguimos recuperar o crânio da Luzia. O dano foi menor do que esperávamos. Os pedaços foram achados há alguns meses. Eles sofreram alterações, danos, mas estamos muito otimistas com o achado e tudo que ele representa, disse Cláudia Rodrigues, uma das integrantes da equipe do museu. O outro texto. O método que pode recuperar o acervo do Museu Nacional. Parte do acervo de cultura indígena do Museu Nacional foi recuperada por meio de uma técnica virtual. Conferir uma réplica digital de uma obra ou de um documento permite que o pesquisador conheça seu objeto de pesquisa e atende, ao mesmo tempo, à conservação dos originais, representando menor manipulação deles, diz a museóloga Fernanda Sancil. Então nós temos dois textos. O primeiro aborda aqui o fóssil de Luzia, né? A felicidade em se encontrar aqui, seriam encontrados alguns trechos, alguns pedaços, né, do fóssil, algo único de fato, né? E o segundo texto trata-se de um método, né, que reproduz réplicas, né, réplicas digitais de obras, né? Então vamos lá. As formas de recuperação apresentadas na reportagem, né? A primeira aqui, recuperação, diz respeito à recuperação do próprio objeto histórico, né? No caso aqui do crânio, né? Dos pedaços do crânio. Então, a recuperação justamente do crânio, né? Dos pedaços. E a outra forma de recuperação diz respeito à réplica digital, né? Algo que é reproduzido digitalmente, né? Método aí de recuperação. Então, apresentadas nas reportagens estão relacionadas respectivamente às seguintes categorias de constituição de acervos. Na opção A nós temos singularidade e reprodução. Exatamente essa opção, né? Na primeira forma de recuperação que é apresentada diz respeito exatamente à singularidade, algo singular, algo único, né? Nós estamos falando aqui dos trechos, né? Dos pedaços do crânio. No segundo método, nós temos aqui a reprodução, né? Isso é reproduzido digitalmente, né? Então, exatamente aí a opção A. Então, a opção correta da sexta questão é a opção A. Sétima questão. Assim devemos entender esse universo e particularmente o gênero humano como reino de Deus, que ele mesmo regula e governa segundo leis imutáveis, e apliquemo-nos hoje a refletir sobre os segredos dessa política celeste que comanda toda a natureza e que dispõe sobre os diferentes acidentes que confundem a vida dos comuns com o mesmo cuidado com que age sobre os grandes e memoráveis fatos decisivos para a sorte dos impérios. Então nós temos aqui um texto de Bossuet, né? Falando basicamente dessa ideia de imutabilidade, né? Leis imutáveis, né? Trata-se aqui de um discurso que vai de encontro à ideia de transformação do mundo. O mundo está em constante devir, né? Constante transformação, modificação. Então trata-se de um discurso que vai de encontro a essa ideia da transformação, da mudança, né? Vez que nós temos aqui as leis imutáveis. O segundo texto, tanto a história dos povos quanto a dos indivíduos nos mostram que o gênio da história do mundo, que conduz o gênero humano por caminhos cuja sabedoria sempre devemos reconhecer, não poucas vezes lança mão de cruzar as raças para alcançar os mais sublimes fins na ordem do mundo. A concepção de história que organiza a descrição dos acontecimentos, segundo os autores dos fragmentos acima, é caracterizada como, né? Dialética não, né? Justamente o contrário, né? Nós temos aqui uma perspectiva que
valoriza a imutabilidade, né? As coisas como elas são, né? E não haveria essa possibilidade de transformação, né, de mudança, e a perspectiva dialética, principalmente considero, né, que a dialética que nós encontramos em Marx, em Hegel, né, por exemplo, não é essa. Recorrente também não. Providencial sim. Nós temos aqui uma perspectiva do que é providencial. E quando a gente fala de providência, a gente já faz referência à divina providência, né? Ou simplesmente a providência. Estamos diante de um termo que se refere ao poder supremo. Nós temos aqui Deus, né, como sendo o guia, né, das pessoas, isso por toda a história, né? Então, é a influência de Deus no futuro, onde ele decide o que vai acontecer com todos nós, né? E que nada pode acontecer sem que ele permita. Então nós temos aqui uma referência, essa providência está muito clara aí no primeiro texto, e no segundo texto, o gênero humano, né, no lugar de ser visto como alguém que submete a natureza a si, né, ou seja, modifica a natureza para garantir a própria sobrevivência. Em outras palavras, o gênero humano, ele, em lugar de ser mostrado como um gênero que é ativo, que modifica a natureza, que não está submisso a ela, que constrói a sua própria história, né, é visto justamente do lado inverso, né? Na verdade, o gênero humano ele é conduzido, né? Então, o gênero humano ele não conduz, ele é conduzido, né? É conduzido pelo gênio da história. Tanto a história dos povos quanto a dos indivíduos nos mostram que o gênio da história, que conduz o gênero humano por caminhos cuja sabedoria sempre devemos reconhecer, né? Então, o homem aqui ele é conduzido, né? Ele está, digamos, submisso a um gênio maior. Então, nessa sétima questão, nós encontramos aqui a opção correta como sendo a opção C, né? Essa concepção de história que organiza a descrição dos acontecimentos é caracterizada como providencial. Oitava questão. Os textos a seguir foram retirados de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Sua autora, Svetlana, não vou ler o resto, né? Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Então, nós temos aqui texto 1. Abordagem de um historiador. Na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi testemunha do fenômeno feminino. Em muitos países, as mulheres serviram de todas as forças armadas. Em muitos países, as mulheres serviram em todas as forças armadas. Nas tropas inglesas, eram 225 mil. Nas americanas, 450, 500 mil. Nas alemãs, 500 mil. No exército soviético, lutaram aproximadamente 1 milhão de mulheres. Elas dominavam todas as especialidades, inclusive as mais associadas aos homens. Então nós temos aqui um texto de um historiador, então veja, na abordagem de um historiador, ou seja, de alguém, né, que não produz esse texto em primeira pessoa. Então nós temos aqui um observador, né, é como se fosse um investigador que é observador, ele não participa daquilo que ele está reproduzindo, que ele está construindo, né? Já no texto 2, nós temos a abordagem da autora. Estou escrevendo um livro sobre a guerra. A vila de minha infância depois da guerra era feminina. Não me lembro de vozes masculinas, tanto que isso ficou comigo. Quem conta a guerra são as mulheres. Choram, cantam enquanto choram. Quero escrever a história dessa guerra, a história das mulheres. Depois dos primeiros encontros, o espanto. Mulheres que atuaram nas forças armadas, enfermeira instrutora, franco-atiradora,
atiradora de metralhadora, comandante de canhão antiaéreo, sapadora. Agora são contadoras, auxiliares de laboratório, guias turísticas, professoras de escola. Os papéis de lá e de cá não combinam, né? Então, os papéis desempenhados por essas mulheres na guerra não combinam com os papéis atuais, né? Recordam como se não estivessem falando de si mesmas. Então, quando essas mulheres que hoje que eu digo nessa época, são guias turísticas, são professoras de escola, são auxiliares de laboratório, são contadoras. Quando essas mulheres falam, né, daquele momento da guerra, é como se elas estivessem falando de outra pessoa e não de si mesmas, né? Por isso que ela diz, recordam como se não estivessem falando de si mesmas, mas de outras garotas. Hoje se espantam consigo, e aos meus olhos a história vai se humanizando, ficando mais parecida com a vida comum. Surge outra interpretação. A comparação entre os textos possibilita diferenciar as abordagens de um historiador e da autora sobre a participação feminina na Segunda Guerra Mundial. Essa diferença é evidenciada pela presença das seguintes características nos textos 1 e 2, respectivamente. Então, no texto 1, nós temos o quê? Então, vamos abordar aqui a primeira coluna das opções, né? No texto 1, nós temos valorização de mudanças culturais. Não é feita essa referência. Revisão da dinâmica geopolítica. Também não. Não há essa perspectiva de revisar a dinâmica geopolítica. C. Relativização da participação masculina. Exatamente isso que nós encontramos, né? Então, no texto 1 do historiador, a participação masculina ela é relativizada, né? Por quê? Porque quando a gente se depara com a participação feminina, a gente percebe que a guerra não foi exclusivamente masculina, né? Então, há uma relativização da participação masculina. Na opção D, identificação de efetivos militares, também não, né? O objetivo da primeira abordagem não é essa. Então, nós temos na C, relativização da participação masculina, no texto 1. Mobilização de narrativas pessoais no texto 2, exatamente isso, até porque nós temos aqui a autora falando, né, quando ela diz que a infância dela, depois da guerra, era feminina, né? Então aqui nós já temos uma questão subjetiva, né, uma narrativa na qual a autora se insere, né? Então há aqui, de fato, a mobilização de narrativas pessoais. A opção da oitava questão, a opção correta, né? É a opção C de casa. Nona questão. Nessa nona questão, nós temos aqui um quadrinho, né? No comando da questão, nós temos, nos quadrinhos, está representado um movimento do tempo histórico cujo sentido é. Mais uma vez, pessoal, nós devemos aqui ver direitinho, né, os detalhes, né? Vejam só, no primeiro quadrinho nós temos um senhor, né, dizendo: a melhor maneira de ajudar os pobres é facilitar a vida dos ricos, né? Obviamente, trata-se de um discurso polêmico, né? Facilitar a vida dos ricos. Nós temos aqui um discurso que se aproxima muito, né, de um discurso neoliberal, né? Facilitar a vida dos ricos no sentido de diminuir, por exemplo, a burocracia, né, para a contratação de trabalhadores. Isso se reflete também na flexibilização das leis trabalhistas. Atualmente nós estamos vivendo um momento muito exemplar nesse sentido, né? Serve como exemplo de influência muito grande do neoliberalismo nas políticas públicas, né? Flexibilização das leis trabalhistas, se refletindo em uma precarização do trabalho. Recomendo a vocês a leitura dos livros de Ricardo Antunes, que aborda toda essa problemática, essas transformações pelas quais o trabalho vem, o mundo do trabalho vem passando, né? Ele faz por exemplo, em seu livro Adeus ao Trabalho, né?
Ele traz aqui um percurso histórico, né? Aborda Fordismo, Taylorismo, passa pelo Toyotismo, aborda as modificações pelas quais o trabalho vem passando e, obviamente, aborda também a influência do neoliberalismo no mundo do trabalho, né? Nessa flexibilização trabalhista, das leis do trabalho, né? O Estado cada vez mais se distanciando da regulamentação trabalhista, né? E isso, obviamente, pode ser visto aí nesse discurso, né? Facilitar a vida dos ricos. E essa facilitação da vida dos ricos poderia ser convertida em ajuda aos pobres, no sentido de gerar mais empregos, né? Mesmo empregos instáveis, né? Precários, né? Obviamente, esse discurso do emprego precário, do trabalho precário, não é divulgado. O que é divulgado é o aumento do emprego, né? Então, nós temos aqui a melhor maneira de ajudar os pobres é facilitar a vida dos ricos, né? Reparem que as vestimentas desse personagem, né, não são vestimentas antigas, a gente percebe bem. E no segundo quadrinho nós temos uma pessoa na plateia falando bravo, né? E outro, sábias palavras. No terceiro, junta-se aí mais gente, né? E reparem nas vestimentas, já não são mais vestimentas que representam os dias atuais, né? E até mesmo a linguagem, né? Um pensamento deveras fecundo. Então, pela própria linguagem, a gente já acaba sendo transportado aí, né, para um período antigo, né? Há 50 anos, 60 anos, enfim, né? Nessas vestimentas a gente pode imaginar aí o fim do século XIX, início do século XX, né? Ou até mesmo antes. Outro fala, felicito-vos, né? Até mesmo uma linguagem formal, né? Colocação pronominal, que não é muito característico dos dias atuais aqui no Brasil, né? Remete também a um período distante, né? E finalmente, no último quadrinho, um personagem fala, é de gente assim que o país precisa. O outro, quanta lucidez. Aí o outro, sinto agora a brisa do progresso, né? Pelas vestimentas a gente acaba voltando mais ainda ao tempo, né? Essas vestimentas, as perucas utilizadas, né? Costuma-se dizer que, por exemplo, o rei Luís XV tinha 40 peruqueiros, né? Foi durante o reinado dele que a gente teve uma importância muito grande dada à peruca, né? Um cavalheiro, para ser considerado como um cavalheiro distinto, ele não poderia aparecer em público sem a sua peruca. Caso ele não tivesse com essa peruca, em algumas classes sociais isso poderia ser considerado como uma ofensa, né? Então a gente tem aqui nesse último quadrinho uma referência feita aí ao século XVII, né? Século XVII, XVIII, né? E o que a gente pode dizer é que analisando aí a sequência dos quadrinhos, né, a gente está voltando ao tempo, né, no primeiro, segundo, terceiro, quarto. É como se esse discurso não fosse um discurso atual, né? É um discurso que remonta a épocas anteriores, né? Então a gente tem um regresso nos quadrinhos, né? E é o que vai ser representado exatamente na opção B, né? Movimento do tempo histórico cujo sentido é regressivo, né? Então, a opção correta da nona questão é a opção B de bola. E reparem que, por mais que nós tenhamos aqui um regresso, né, a épocas anteriores, o discurso continua o mesmo. Por isso que nós não temos aqui uma perspectiva evolutiva, consequencial ou mesmo transformadora. Há apenas um regresso, né? Mas esse regresso ele não se converte em uma mudança discursiva. O discurso ele continua o mesmo, né? Continua o mesmo. Melhorar a vida dos ricos para facilitar ou mesmo ajudar, né, os pobres, né? Esse discurso permanece o mesmo por mais que a gente faça essa regressão. Então não há uma evolução, não há uma consequência ou mesmo uma transformação. Há uma permanência discursiva, né? Mesmo em períodos diferentes, né? Quando a gente faz um regresso.
10ª questão. Não houve ditadura no Brasil. O Holocausto não aconteceu. Os negros não foram escravizados. Essas concepções ganharam força nos últimos meses. E vejam aí na data da publicação dessa reportagem, de 2019, né? Nós temos aí abril de 2019. Então, nos últimos meses, a gente imagina o início do ano de 2019, né? Considerando aqui, obviamente, né, o início do mandato de Jair Bolsonaro. Então, essas concepções ganharam força nos últimos meses, impulsionadas pelas redes sociais e por declarações de políticos. O tema, que era pouco estudado, agora preocupa especialistas pelo risco iminente de chegar às escolas. Os livros didáticos podem ser diferentes, mas há um limite que não pode ser cruzado, diz o professor titular de História do Brasil Independente da Universidade de São Paulo, a USP, Marcos Napolitano. A pessoa tem uma posição política diante do nazismo, do comunismo, isso é do cidadão. Não cabe ao historiador dizer. O que não pode é construir essa posição às custas da verdade histórica. Então, por mais que você tenha um posicionamento, né, um posicionamento político, o que você não pode é impor esse posicionamento passando por cima de uma verdade histórica. E como nós temos aqui uma reportagem de abril, basta a gente rever algumas declarações dadas, né, de janeiro até o início de abril. Né? A gente pode destacar aqui o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, quando disse que fascismo e nazismo eram de esquerda. Essa declaração foi dada em uma entrevista numa rede social, né? Ele disse, abre aspas, uma coisa que eu falo muito e é muito uma tendência da esquerda. Pega uma coisa boa, sequestra, perverte e transforma em uma coisa ruim. Acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários. Isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Em 3 de abril, né, o então ministro Ricardo Vélez Rodrigues, né, disse que em 1964 não houve golpe, né? Para ele não ocorreu o golpe, o regime militar não foi uma ditadura. E após essas declarações, né, ele teria dito também que haverá mudanças progressivas, né? Ele disse que haveria mudanças progressivas nos livros didáticos, no sentido de resgatar uma versão, que é dele de muitos, né, de que de fato não houve golpe, não houve ditadura. Então havia essa perspectiva de mudança nos livros, né, para trazer uma nova narrativa, né, de que não houve golpe e de que não houve ditadura. Então, são esses tipos de declarações que acabam gerando essas polêmicas, né? E, de fato, é exatamente disso que trata o enunciado da questão 10, ok? Então, vamos aqui ao comando da questão. As concepções difundidas sobre a história, salientadas na notícia e criticadas pelo historiador, são denominadas, né? Então, o que o historiador está criticando, né? Não é o posicionamento do historiador, mas sim aquele que é criticado pelo historiador, né? Que concepção difundida sobre história é criticada pelo historiador? E aí a gente chega até a opção C, negacionismo ideológico, né? Então, o que nós temos aqui é a negação, né, de narrativas históricas já consolidadas, digamos assim, né? Então, nega-se essas narrativas por conta de um posicionamento ideológico, né? É exatamente isso que nós temos no enunciado, né? O que nós temos é um posicionamento pessoal, né? Um posicionamento pessoal, por mais que ele esteja presente em uma coletividade. Nesse sentido, esse pensamento pessoal, que faz parte de uma determinada coletividade,
ele acaba gerando discursos de negação a narrativas já consolidadas, né? Narrativas já verificadas cientificamente. A gente pode até citar aqui o famoso terraplanismo, né? Basta você fazer uma pesquisa no YouTube, você vai ver aí perfis, né, canais que pregam o terraplanismo, né, e por incrível que pareça, com muitos seguidores, né, e eu não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo ler muitos comentários de pessoas que seguem isso, né, é algo assim abominável, né, tipo de comentário que segue esse posicionamento que é negacionista, né? E por conta aí de um posicionamento ideológico também, né? Enfim, aqui já a gente acabaria entrando em um assunto que geraria muita discussão, né? De qualquer forma, a questão 10 é a opção C de casa, né? Negacionismo ideológico. Uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provocou críticas de historiadores, aqui no Brasil e no exterior. O ministro disse que 2 regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, eram de esquerda. A declaração foi dada em uma entrevista numa rede social. O ministro das Relações Exteriores disse que o fascismo e o nazismo foram movimentos de esquerda. Uma coisa que eu falo muito, né, que é muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários, né? Por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? É a primeira vez que Ernesto Araújo fala isso como ministro de Estado, mas ele já tinha dito algo semelhante antes de ser indicado para comandar o Itamaraty. Em um artigo escrito em 2017, Araújo disse que o nazismo e o fascismo são pensamentos de esquerda. Ernesto Araújo escreveu que, na década de 1920, o socialismo se dividiu em 2 correntes. Uma que permaneceu antinacionalista e outra que, para chegar ao poder, na Itália e na Alemanha, sequestrou o nacionalismo, deturpou e escravizou o sentimento nacional genuíno para seus fins malévolos, gerando o fascismo e o nazismo. O artigo ficou mais conhecido durante a campanha eleitoral do ano passado. Em entrevista ao jornal O Globo, em setembro, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Wichel, afirmou que é uma besteira argumentar que o fascismo e o nazismo são movimentos da esquerda. Isso não é fundamentado, é um erro, é simplesmente uma besteira. E concluiu: o Estado alemão tem a missão de informar sobre o nazismo, para nunca mais deixar nada parecido acontecer na Alemanha ou no mundo. Peter Carrier é pesquisador na Alemanha e autor de um relatório da Unesco sobre o Holocausto. Ele disse ao Jornal Nacional que é historicamente incorreto associar o nazismo como um movimento de esquerda e que na própria fundação do movimento nazista, nos anos 20, eles já se declaravam contra o marxismo e contra a União Soviética. Segundo o pesquisador, a fala do ministro contribui para falsificar a história. Essa historiadora especializada em fascismo e autoritarismo da Universidade NYU, em Nova York, disse que o ministro tem que reler os livros de história, que faz parte da estratégia de determinadas correntes políticas adotar uma versão que seja mais adequada aos seus interesses, e que dizer que esses movimentos são de esquerda é simplesmente um absurdo. Esse historiador da Universidade de Brasília disse que falar que o nazismo é um fenômeno de esquerda é uma fraude. Uma fraude intelectual e uma releitura completamente equivocada da própria história. É como se fosse negar o fato histórico que aconteceu na Alemanha nos anos 30 e nos anos 40. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o nazismo se justifica como a oposição mais vigorosa ao socialismo, à esquerda, ao comunismo. No caso da política externa, isso é extremamente perigoso, porque mostra ao mundo uma visão sectária, radicalmente sectária do Brasil, o que não é bom para o país. Nós procuramos o ministro Ernesto Araújo, mas ele não quis responder às críticas dos pesquisadores.
Mais 2 funcionários do alto escalão do Ministério da Educação foram exonerados hoje. Em meio à crise, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues disse numa entrevista que fará mudanças nos livros didáticos porque, segundo ele, não houve ditadura nem golpe militar em 1964. Na entrevista ao jornal Valor Econômico, o ministro foi questionado sobre o período da ditadura. Ricardo Vélez foi enfático em afirmar que não houve golpe. Em relação aos livros didáticos, ele disse que é papel do MEC prepará-los para que crianças possam ter a ideia verídica do que foi sua história e que haverá mudanças. A afirmação polêmica repercutiu e chegou ao Congresso. Há sim necessidade de se mudar alguns pontos, de fazer alteração para que a sociedade, sobretudo os nossos jovens estudantes, possam ter mais contato com a verdadeira realidade. Ele quer garantir que a versão dele esteja nos livros didáticos e desconhece a versão da história. O Brasil tem mais de 400 mortos e desaparecidos. Muitas famílias não enterraram seus mortos. Nas redes sociais, o ministro tentou se explicar, chamou o jornalismo brasileiro de raivoso e defendeu que as mudanças nos livros são para trazer uma versão mais ampla da história. As mudanças preocupam especialistas em educação e historiadores. A história existe para mostrar o que aconteceu. Interpretar o fato é livre para qualquer um. Existem N interpretações diferentes sobre o mesmo fato histórico. O que não pode haver é deturpar esse fato. Nesta quinta-feira, Vélez Rodrigues preferiu não gravar entrevista sobre mais uma polêmica envolvendo o Ministério da Educação. Enquanto isso, alguns projetos da pasta seguem atrasados. A Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, ligada ao Ministério Público, cobrou do INEP a conclusão dos trabalhos da comissão que analisa as questões da prova do Enem e deu um prazo de até 5 dias para a resposta. E mais exonerações foram confirmadas. Bruno Garchagen deixou o posto de assessor especial do ministro e a chefe de gabinete, Josi de Jesus, também foi demitida. Para o lugar dela, mais um militar. Com essas exonerações, já chega a mais de 10 o número de funcionários afastados do MEC em pouco mais de 3 meses.